E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir desculpas, claro, né? Porque segunda-feira não teve vídeo aqui no canal, né? E eu não quebro o cronograma geralmente, mas eu tive um final de semana no mínimo delicado, então decidi não fazer vídeo nenhum, né? Não tava com muito ânimo pra isso. Mas hoje, basicamente, não necessariamente hoje, porque eu não tô gravando vídeo, no dia 16. Mas na data de publicação desse vídeo será meu aniversário. E eu vi que muitos de vocês já me desejaram um feliz aniversário antecipadamente, então eu gostaria de agradecer vocês, né? Eu decidi fazer esse vídeo respondendo os inscritos, porque já tem um tempinho que eu não faço. E, bem, eu queria fazer alguma coisa no meu aniversário no meu canal e geralmente eu não faço, né? Então eu decidi fazer esse respondendo os inscritos. Antes de começar, claro, eu gostaria de indicar para vocês o site transformersdioramas.com.br. Eu acredito que muitas das dúvidas que vocês tenham em relação ao futuro da franquia, esse tipo de coisa, sejam até mesmo saciadas lá no site, né? Com várias informações novas a respeito da franquia Transformers, né? Além disso, o Transformers Dioramas ainda possui a Transformers Dioramas Store, que é basicamente uma loja que tem uma grande diversidade de produtos, né? Então eu recomendo que você dê uma olhada e caso alguma coisa te interesse, cara, compre. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos iniciar logo com os vídeos, né? Porque, poxa, segunda eu não consegui postar, né? Não consegui gravar nem nada. Quem viu a aba comunidade sabe disso, né? Porque eu avisei lá que não teria. E quem não viu, eu recomendo que dê uma olhada, né? Porque, enfim. Mas vamos iniciar então, né? E eu decidi trazer aqui, ó. Ela já apareceu algumas vezes, mas vamos aparecer aqui no Respondendo os Inscritos, né? A minha Kiara. Minha fofa, cara. Olha só, coisa maravilhosa. Ela já apareceu em alguns vídeos, principalmente de fundo, né? Até mesmo em frente às câmeras. Olha lá, Kiara. Olha pra lá, ó. Ali, ó. E então, vamos iniciar então com a primeira pergunta, que é do Enzo Gabriel, que basicamente perguntou o seguinte: se você fosse o diretor de Transformers Prime, você adicionaria o Ironhide, Sideswipe, Jazz e Mirage do Bayverse ou colocaria novos designs neles? E não, eu não utilizaria os mesmos designs do Bayverse, até mesmo porque isso daí quebraria completamente com a proposta de design de Transformers Prime, né? Não é totalmente do Michael Bay, né? Tem algumas alternâncias ali interessantes. Claro que é um negócio meio realista, né? Isso daí é bem interessante, eu gosto muito desse tipo de detalhes de Transformers Prime. Vem cá, querida. E, bem, eu adicionaria designs mesclados, como é o caso do Ironhide, que tem uma concept art, que ele é basicamente o G1 misturado com o Bayverse, então seria mais ou menos o que eu faria. Flightmare Gameplay perguntou o seguinte: primeiramente, parabéns. Se você pudesse mudar um roteiro dos filmes do Michael Bay, qual que você mudaria e o que mudaria? Bem, basicamente eu gostaria de agradecer, né? Eu agradeço de forma geral a todos vocês, para não ter que ficar agradecendo toda a pergunta, pelos parabéns. Todos vocês me mandaram de forma antecipada quando eu pedi para vocês colocarem as suas perguntas, né? Pra gente poder realizar um Respondendo os Inscritos. E, bem, basicamente eu mudaria o roteiro de Transformers 5 Último Cavaleiro. Muita gente acha que seria o 2, eu realmente acho o 2 mais fraco dos filmes, né? Mas eu mudaria o do quinto filme por causa que eu acho a premissa do filme interessante, que é justamente explicar o passado dos Transformers, mas não explicou da forma como era necessária. E eu mudaria essencialmente isso, porque eu pegaria como inspiração mesmo, né, os quadrinhos da IDW, dos filmes no caso, né, que tem, por exemplo, a Foundation, que é maravilhosa, né, a Fundação, adoro, e pegaria vários elementos e iria construindo uma história, e não necessariamente pegaria esse aspecto de cavaleiro, e eu pegaria os elementos da IDW e misturaria com esse lance de criadores, que não é citado na IDW, né, dos filmes. Claro, né? Temos que separar os universos, então basicamente seria isso. João MH Reviews perguntou o seguinte: você pretende traduzir os outros volumes da IDW? E ele tá falando especificamente da IDW de 2019. Sim, eu pretendo, só que eu preciso de tempo, tá? E eu tô meio sem tempo, né? Ultimamente, cara, esse lance de prova, de avaliação na escola é um tanto quanto complicado, né? Terceiro ano do ensino médio exige muito de você, então eu tô um pouquinho sem tempo. Mas assim que eu tiver, eu volto a traduzir. Vocês viram que eu traduzi 2 volumes, né, seguidos, direto. Vai até aqui rápido, né?
E basicamente é isso mesmo. Brian Player perguntou o seguinte: se você tivesse que adicionar mais personagens para a War for Cybertron Trilogy, quais seriam? E também, feliz aniversário. Eu adicionaria como Autobot o Jazz, né? Eu gosto muito do Jazz, eu acho que seria muito legal. Eu gostaria que ele tivesse tido um toy de Siege, né? Eu acho que seria maravilhoso. E de Decepticons, cara, eu sempre me interessei muito pelo Decepticon Quake. Mas, além deles, eu também adicionaria os Combaticons, no caso Onslaught, Brawl, Swindle, Vortex e Blastoff. Então eu acho que seria bem interessante a adição desses Decepticons. Eu como Autobot, realmente, eu acho que o Jazz, ele seria o principal. Eu gosto muito do Jazz. Agora, um Springer, né, como saiu lá na Toyline, eu também acho que seria bem legal. E além do Springer, o Drift, né, eu gosto muito do Drift e DW, não curto dos filmes, mas amo o DW. Então acho que seriam 3 adições interessantes para os Autobots. Galvatron Studio fez a seguinte pergunta: minha pergunta é se Bumblebee Movie não faz parte do Bayverso, porque na HQ dele aparece o Jetfire com seu modo alternativo igual ao de Revenge of the Fallen. E também o Darksteel, né? Que basicamente ele tem um toy de Dark of the Moon. Já que a HQ é prequela oficial do filme, não, pessoal, tá? O filme do Bumblebee não faz parte do universo cinematográfico do Michael Bay. Ele foi feito com o objetivo de ser e não ser, né? Ele foi meio que alterado, né? Ele até teve algumas cenas regravadas e tudo mais. E eles ainda estavam na dúvida do que seria. Seria um universo novo ou seria o reboot? E por isso que tem elementos semelhantes, como o próprio Setor 7 e o Agent Simmons. Mas acabaram sendo só menções interessantes, né, ao universo. E isso daí é bem legal. Agora, sobre a HQ, ela é prequela de fato, mas ela não compactua com o que nós vemos no filme, tá? A história é completamente diferente e aparentemente fizeram tanto a história do filme quanto a história da HQ de formas separadas. Paulo Vitor Nobre da Costa perguntou o seguinte: o que você espera do filme animado de Transformers? E basicamente, eu acho que eu espero aquilo que todo mundo quer, né, cara? Que é basicamente uma história que conte o passado de Cybertron, a relação do Optimus com a do Megatron, surgimento dos Autobots e dos Decepticons, situação política de Cybertron. É basicamente o que eu espero, cara. É quase que a história da IDW versão filme animado, que se passa no mesmo universo do filme do Bumblebee. É isso. Dedé Kaito perguntou o seguinte: qual foi a sua motivação de você ter criado o canal? Quem foi a sua motivação? E, bem, basicamente a minha motivação foi o seguinte, né? Tava tendo muitas informações a respeito do 5º filme de Transformers, no caso Transformers 5 Último Cavaleiro. Eu assistia vários canais, tanto americanos como aparentemente mexicanos, eu não sei, né? Um pessoal lá que fala espanhol. E tinha um que eu gostava muito, que infelizmente já não existe mais. Ele trazia uma notícia de uma forma parecida da qual eu trazia no início do canal, né? Com aquela voz do Google, né? Uma voz meio esquisita. Mas trazia e mostrava imagens e musiquinha de fundo, e eu fui pegando esse jeito, fui aprimorando, fui fazendo do meu jeito, e aquilo dali sempre me empolgava, e era uma coisa que eu sempre gostava muito de fazer. E foi basicamente assim, sabe, vendo todo esse lance de informações, estava empolgado pro próximo filme, falei, poxa, vou começar a fazer também. Eu postei o trailer, deu muita visualização, eu animei porque eu tinha esquecido do canal. Eu fui fazendo vídeo, né? Eu comecei com curiosidades do filme do Bumblebee pra poder ir postando as informações, e deu muito certo, porque o vídeo de curiosidades do filme do Bumblebee ele estourou logo de início, cara. Foi uma bomba, né? Tipo, agradável, claro, e foi muito legal. Jonathan Costa perguntou o seguinte: qual o filme live action que você menos gosta de Transformers? E o que tem nesse filme que faz ele ser tão ruim no seu ponto de vista? E basicamente é Transformers 2, A Vingança dos Derrotados. E não necessariamente eu não gosto dele, porque na verdade eu gosto. Eu gosto de todos os filmes em live action de Transformers. Não só live action, como de forma geral mesmo. Mas tem vários elementos nele que eu não gosto, como por exemplo a própria dinastia dos Primes. Eu não acho isso legal. Assim como eu não gosto da construção do Megatronus Prime, que é o Fallen. Ele é aparentemente um vilão muito fraco, eles colocam muito poder pra no final ser aquela coisa, né? E cara, tipo, cenas de ação são bem interessantes de forma geral, mas também teve personagens que sumiram, basicamente foram isso. Foram feridos em batalha e sumiram, como as RC Sisters,
Tivemos Decepticons desperdiçados, como Demolisher, como Sideways. Tivemos também o lance de clones, de Constructions. E eu acho isso daí tudo muito bagunçado. Eu não curto isso. Eu gosto bastante do elemento do Devastator e tal, mas também foi completamente desperdiçado. Isso daí é uma coisa que não me agrada em Transformers Revenge of the Fallen. Eduardo Santos comentou o seguinte: primeiramente, meus parabéns. Tudo de bom pra você e muito sucesso. Se você fosse dirigir uma sequência pro Transformers The Last Knight, o Último Cavaleiro, como você faria a história e quais robôs estariam na história e quais provavelmente morreriam? Bem, basicamente é o que eu citei lá atrás. Eu pegaria aqueles elementos de Transformers Foundation, como a explicação de Cybertron, como o Megatron foi manipulado pelo Megatronus Prime e se tornou este vilão tão imponente. Eu faria dessa forma e tentaria juntar com esse lance de Cavaleiros e linkaria no Unicron. Seria um negócio meio bugado, né? Seria algo meio atrapalhado, eu sei, mas verso é isso, não tem muita salvação, né? Quais robôs estariam na história? Basicamente os mesmos de Transformers 5 O Último Cavaleiro. Não consigo pensar em nenhum pra poder adicionar. Tipo, caramba, eu quero que adicionem esse robô. De Decepticons, talvez o Motor Master, eu acho que seria interessante. Não os Stunticons de forma geral, mas o Motor Master eu acho que seria bem legal. E quem morreria de Autobot, eu mataria o Crosshairs e o Drift. Eu acho que tem que ter morte de impacto e eu gostaria de fazer um sexto filme pra poder finalizar. Então eu mataria logo de cara esses dois, né? Eu acho que seria bem interessante. E de Decepticons, bom, Barricade sobreviveu, Megatron sobreviveu. Eu disse que adicionaria o Motor Master, eu também mataria o Barricade. Pronto, mataria o Barricade. E eu não sei quem eu adicionaria no lugar. Eu não sei qual Decepticon adicionaria. Tem Decepticons interessantes, mas eu realmente não sei. A gente ainda não viu o resto dos Seekers, né? O Skywarp e o Thundercracker, apesar deles existirem nas HQs e não nos filmes. Então acho que também poderia ser uma boa adição. Otaku Blitzwing perguntou o seguinte: o que acha dos Dinobots em relação aos novos desenhos? Acha que só Grimlock fica chato na tela e que ele merece seus amigos dinossauros? Ou que somente o Grimlock como Dinobot está bom? E eu acho as duas opções plausíveis. Quero dizer, por exemplo, você muito provavelmente está falando de Transformers Cyberverse, que nós só temos até o momento o Grimlock, e agora serão adicionados outros Dinobots. Eu acho que ele teve um papel muito interessante, ele foi de fato um bom Autobot de forma geral, e eu curti muito a personalidade dele, um tanto diferenciada para um Grimlock. Eu acho que ficou muito maneiro. E sobre os outros Dinobots, claro, por que não, né? Você vai colocar um Dinobot, eu acho que tem que colocar o resto, mas o lance de só Grimlock não me incomodou. E eu acho que é isso daí que importa, eu não acho que ficou chato, eu acho ele um personagem bem interessante. Vitor Espindola: o que você acha de Transformers Armada? E o que você acha da trilogia Unicron? Uma continuidade formada pelas séries Transformers Armada, Energon e Cybertron, e basicamente eu gosto bastante de Armada. Armada é uma série boa, né? Eu acho que é o melhor anime de Transformers. Energon eu acho uma desgraça, não assisti tudo, tá? Nem no Cybertron também assisti tudo. Mas a animação de Energon é toda atrapalhada, cara, com um serrilhado com 3D horrível, que caramba, poderia ter mantido o 2D de Armada. Não que a animação de Armada seja boa, porque não é, tá? A animação dela é horrível também. Parece que foi feita em slide. A animação de Robots in Disguise, que nem é uma série que eu gosto, na verdade eu detesto Robots in Disguise de 2001. É bem melhor do que a de Armada, mas a história de Armada é muito mais interessante. Eu acho que a forma como os personagens se relacionam entre si, até mesmo com os próprios humanos, em Transformers Armada é mais interessante. Em Energon a gente tem o Kicker, que é um porre, tá? É um humano chato pra caramba. E também temos os Autobots, os Decepticons, e eu acho que fica numa razoabilidade infinita. Isso daí, claro, em Energon. Agora, Cybertron eu vi que o pessoal gostou bastante. Eu assisti os primeiros episódios e eu também não achei nada demais. A animação 3D melhorou, acho ela uma boa animação pra época, né? Se eu não me engano é 2005, então sim, eu acho bem boa. Muito melhor do que a de Energon. Agora, eu não acho legal esse lance de misturar o 2D com o 3D. Eu acho que fica um negócio meio atrapalhado. Pareceu que... Quer dizer, não que atualmente seja uma má ideia, porque muitas séries fazem isso daí com esplendor. Mas... naquela época não ficou legal e parecia que os personagens estavam flutuando no chão. Então, Mas de forma geral eu curto muito Armada, o resto nem tanto.
né? Energon mesmo eu detesto. Jazz comentou o seguinte: minha pergunta é se você já viu as cartas do Cemetery Wind, no caso Vento de Cemitério, que mostram Skids e Mudflap e Roadbuster vivos. E sim, eu já vi, pretendo fazer um vídeo comentando além deles, né? Passando um pouco desse lance das cartas, porque tem umas coisas bem interessantes também, né, relacionadas a esse lance dos Autobots que foram capturados pelo Vento de Cemitério, que é aquele esquadrão de Transformers 4 que captura Autobots e Decepticons aparentemente no quarto filme de Transformers, caso você não se lembre. Então sim, eu pretendo fazer um vídeo, já era pra eu ter feito sim há muito tempo, mas eu vou fazer um vídeo sim comentando a respeito disso. Dance Player perguntou o seguinte: o que acharia de um filme contando a origem do Megatron e dos Decepticons, com base nas HQs, e também qual a possibilidade de termos alguma aparição do Thor em algum projeto de Transformers? Sou muito fã do seu trabalho, irmão. Muito bom ver mais fãs dessa franquia maravilhosa. Soundwave superior, Autobots e Decepticons inferiores. Bem, muito obrigado, tá? De forma geral. Agora, sobre a pergunta do Megatron e dos Decepticons, eu pelo menos espero que isso daí apareça no filme animado, né, que tá sendo dirigido pelo Josh Cooley, se eu não me engano esse é o nome, eu posso ter errado, mas é o diretor de Toy Story 4, né, e se eu não me engano tá marcado pra 2023. É isso mesmo, tá marcado pra 2023. Vamos ver como é que vai desenrolar isso, porque eu realmente espero que contem. Agora, torne em algum projeto de Transformers. Já apareceu, cara, apareceu no caso o projeto de forma geral, né, tem as HQs, tem, no caso da continuidade de 2005, temos em série Transformers Cyberverse na terceira temporada, bem legal, por sinal a aparição dele foi um tanto quanto interessante, eu achei muito maneiro, mas eu adoraria ver um Thor nos filmes, tá? Eu acho que seria muito legal, eu acho que é uma ideia muito bem-vinda, né? A divisão de justiça dos Decepticons, eu acho uma ideia fenomenal. Comandante Modéstia perguntou o seguinte: qual a sua opinião ao famoso vazamento de toys? E basicamente eu vejo um lado positivo e um lado negativo no vazamento de toys, que é basicamente o seguinte: o lado positivo a gente se anima na hora, né? Muito empolgante. Você vê o toy vazado, caramba, vazou tal personagem, foi divulgado, esse tipo de coisa. Agora, na divulgação oficial eu acho que já prejudica um pouco, porque, por exemplo, a Hasbro vai fazer um evento de mega divulgação de vários toys, mas metade desses toys já foram vazados. E isso daí tira um pouco da graça do evento, então eu não curto tanto assim de forma geral. Eu prefiro esperar até o evento. Não que eu não curto alguns vazamentos, mas na hora do evento acaba estragando um pouco. Então eu prefiro ver na hora do evento mesmo. Matheus Xavier perguntou o seguinte: você acharia legal uma série ou um filme de Transformers e multiverso, que os universos dos filmes de alguma série, como Transformers Prime e um jogo de Transformers tipo Fall of Cybertron, se encontrassem nesse filme ou pela série no multiverso? E sim, eu acho isso daí uma ideia bem interessante. Isso daí inclusive foi cogitado acontecer em Transformers Cyberverse, mas por uma questão de orçamento não aconteceu. Se eu não me engano, iria misturar com Transformers Prime os filmes do Bayverse, se eu não me engano, com Animated, não tô lembrado ao certo. Mas Transformers Prime e os filmes eram certeza. Só que por uma questão de orçamento, isso daí não aconteceu. Inclusive é o mesmo motivo pelo qual não temos combiners na série, como Devastator, Menasor, Computron, Superior, enfim. Infelizmente isso aí não aconteceu, mas tá tendo rumores de que a próxima série de Transformers vai abordar o multiverso. Mas lembrando, rumores, né? No caso, série, não tô falando de bot-bots, tá? Tô falando de que vai suceder mais pro pessoal mais adulto, né? De forma geral. Pode ser bem interessante. O Purancis perguntou o seguinte: o que você gostaria de ver em Transformers? Bem, eu queria muito ver mais do Jazz. Eu gosto muito do Jazz. O Jazz é um cara sensacional, tanto do Jazz quanto do Bumblebee, do Ratchet e do Wheeljack, né? Claro, o Bumblebee a gente já tem o suficiente, mas eu gosto muito do personagem. Mas além disso, algumas coisas, né? Além disso, como personagens que ainda não apareceram, como o Rung, o Freud também, que é bem interessante. Termagax, eu nunca lembro ao certo o nome dela. O lance do enigma da combinação, bem claro, em filmes, tá bom, pessoal? E também o lance da divisão de justiça dos Decepticons e, acima de tudo, uma exploração dos Wreckers, né? Eu queria muito ver os Wreckers em live action devidamente explorados. Eu gosto muito deles em Dark of the Moon, pessoal, mas eu queria ver mais, né? Na IDW é melhor desenvolvido, eu acho que seria muito mais legal se fosse melhor desenvolvido nos filmes. Eu quero muito ver os Wreckers. HPM perguntou o seguinte: qual a tua idade e qual é o seu nome? Bem, idade eu estou fazendo hoje 17 anos, né? Até o momento eu tinha 16, estou gravando esse vídeo enquanto ainda tenho 16, mas hoje eu estou completando 17 anos.
E meu nome é Gustavo Trajano Guzmão. O pessoal me chama só de Gustavo Trajano ou Transformers Brasil, né? Mas tudo bem. E por última e a melhor pergunta, porque eu vi que o pessoal ficou em dúvida quanto a isso, né? Que é basicamente uma pergunta do Miriapic, Papic foi mal. Miriapapic. Perguntou o seguinte: por que você levou os seus Studio Series pra escola? E não, eu não levei os Studio Series pra escola. Não só eles, eu levei alguns outros personagens, né, também de Transformers 5, o Último Cavaleiro e também de Seed, né. Sim, eu levei porque meu professor de Química pediu pra eu levar. Ele falou, não, quero ver uns Transformers aí, né, a gente conversa bastante na sala de aula e é sempre muito legal. Ele falou, quero ver, traz aí na semana que vem. Eu falei, tá bom. E tipo, ele tava contando que eu fosse levar no máximo 4, 5 Transformers. Eu fui enfiando o que dava na mochila, né? E eu acabei levando 18. Eu acabei levando 18 e... Aí eu acabei abrindo na aula de matemática, que foi o primeiro tempo, meus amigos queriam ver. Aí o meu professor de matemática até parou o início da aula pra poder ficar, caraca, que maneiro. Meu professor de química pegou pra poder transformar, enfim, ficou lá uma exposição de Transformers na sala de aula. Sem problema algum, tá? Os professores permitiram. Não levem seus Transformers pra escola caso seus professores não permitam. Não arranje problema pra mim, não. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ter assistido até aqui. E também gostaria de contar com seu like, sua inscrição no canal. E basicamente é isso, né? Espero que todos vocês tenham gostado realmente. Fazer esse tipo de vídeo. Eu gosto bastante de fazer o Respondendo os Inscritos, apesar de não fazer com uma grande frequência, né? Que é muito triste, de forma geral. Também por uma questão de tempo, você precisa de mais tempo para poder fazer esse tipo de vídeo, né? Mas tudo bem. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!